Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, no programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira, 19 horas. Sejam bem-vindos, amigos. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite a todos que nos acompanharão agora ao vivo e aqueles que nos assistirão depois também. Um grande abraço e muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. Isso é importante. Hoje nós não vamos estar com a Ana Lu, que ela está em viagem, mas com certeza o coração dela está aqui e o nosso está com ela. Então, hoje seremos eu e Zé Mauro apresentar o programa. Boa noite, minha tia linda, tia Edila, seja bem-vinda ao programa. Boa noite, tia Edila. E antes de começarmos, vamos orar. Zé Mauro, você faz para a gente a prece de abertura? Claro. Graças a Deus, graças a Jesus, muita gratidão estarmos aqui mais uma vez, Pai. E que aqueles que estarão conosco encarnados, nossos irmãos desencarnados, nossos guias, os amigos e protetores espirituais, possam estar nos iluminando, tanto na exposição quanto no entendimento do estudo de hoje. Que todos nós possamos aproveitar. Muito obrigado, muita gratidão. Te damos graças ao Pai e graças ao nosso Mestre, Jesus. Graças a Deus. Boa noite, Maria Isabel, seja bem-vinda também. Não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, isso é muito importante para a nossa rádio e para o nosso programa. Vamos lá. Hoje, o nosso tema é sobre os diferentes mundos. E segundo a ciência, né, no universo há 2 trilhões de galáxias. Eu não sei nem quantos zeros tem isso tudo. E cada galáxia dessa tem os seus planetas. Então, a quantidade de mundos que existem nesse universo de meu Deus. E a doutrina espírita, ela nos diz que há diversos tipos de mundos. Mundos transitórios, mundos berços, de experiência, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais, mundos prisões, enfim, uma infinidade de tipos de mundos. E no nosso sistema solar, há 8 planetas, ou seja, é o mínimo, né, que se tem. E a Terra é o 3º planeta em relação ao Sol. E o volume e a distância dos planetas em relação ao Sol não tem nenhuma relação com seu grau de adiantamento, que as pessoas podem achar quanto mais próximo do Sol, mais evoluído, quanto mais longe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos diz que há 3 categorias de mundos habitados. Os mundos inferiores, né, que é a existência toda material,
onde as paixões, né, as mais paixões, elas são soberanas e a vida moral ela é quase nula. Os mundos, conforme eles vão se desenvolvendo, vai diminuindo essa influência da matéria, de maneira que os mundos mais adiantados, a vida é quase toda espiritual. Nos mundos intermediários, se mistura o bem e o mal, vai predominando ou um ou outro, né, conforme a evolução desse mundo intermediário, e também, claro, a evolução daqueles seres que habitam esses mundos. E os mundos superiores, ou seja, mundos inferiores, intermediários e superiores, onde o bem predomina e é o objetivo de todos nós um dia habitarmos. E segundo Kardec, ainda podemos classificar esses mundos, né, inferior, intermediário, superior, em 5 categorias, que são os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma, né, que é o mundo inferior, o mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, que também está na classe dos inferiores, o mundo de regeneração, né, que ainda existem provas, que está no nível intermediário, e neles o homem ainda se acha sujeito também às leis da matéria. Tem os mundos ditosos, né, ou mundos felizes, né, onde o bem sobrepuja o mal e aonde não há mais expiações, e o mundo celeste ou o mundo divino, né, que é o objetivo, é a nossa reta final, onde estão ali os espíritos já depurados, os espíritos de escola, e ali é só o bem, né, que predomina. E o grau de inteligência em grande número dos habitantes é que vai indicar aonde que esse mundo está classificado. E a Terra, né, que é um mundo que já fomos um mundo primitivo, mas nosso desenvolvimento já diz que nós não somos mais, estamos ali no provas e expiações. São essas qualidades que trazemos conosco, que vão constituir as provas que já realizamos esse certo progresso, já saímos do mundo primitivo, já estamos num provas e expiações, querendo, né, botar o pezinho lá no regeneração, que é o mundo intermediário, mas, por enquanto, mundo inferior. E também esses numerosos vícios que nós ainda carregamos, as nossas imperfeições morais, que indicam que ainda pertencemos ao mundo inferior. Por isso é que estamos aqui, para expiar as nossas faltas, até que tenhamos o merecimento de ascender, né, de crescer, de passar para um mundo um pouquinho mais evoluído que o nosso. E o progresso é a lei da natureza. E essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça, prospere, se engrandeça. Tudo é evolução. Até a própria destruição, que aparentemente, né, que o termo é pesado, pode indicar que está acabando, destruindo, na verdade, é um meio de se chegar a um novo pela transformação. Termina e o processo continua de transformação para se transformar em algo melhor, num estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. E assim segue, paralelamente, o progresso do ser humano, dos animais, dos vegetais, dos planetas. Tudo segue a lei do progresso. Nada na natureza permanece estacionário. Tudo se transforma, tudo está em constante movimento. E esse é o tema de hoje do nosso programa 108 na Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, Diferentes Mundos. Não é isso, Zé Mauro? Está sem som. É isso aí. Dei uma caída aqui, caí da poltrona, mas subi de novo. Pois é, a pluralidade dos mundos habitados, né? E uma das primeiras lições trazidas pelo Espiritismo, né, está na pluralidade dos mundos habitados, ou seja,
a realidade de que não estamos sozinhos nesse universo imenso, né? E que há muitos outros locais com vida ao nosso redor. Como nos falou o Mestre Jesus, quando esteve entre nós, né? E ele disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Morada é onde alguém mora, né? Então tem alguém nessas muitas e muitas moradas, né? Seria, inclusive, muita pretensão de nossa parte, eu digo foi muita pretensão de nossa parte, que durante séculos o homem pensou praticamente assim, né? Que Deus faria tão vasta a criação para que apenas a Terra abrigasse vida, né? Se assim fosse, como sempre falamos, e os espíritos nos dizem, se encarnamos para aprender e evoluir. Então, a Terra é uma escola, né? Como a gente está acostumado a falar na doutrina. Mas então, essa escola ofereceria apenas um nível de classe escolar para essa turma que está aqui matriculada? Olha só, vamos trazer aqui para o nosso mundo material, né? No meu tempo, quando eu fiz primário, né? Isso tem uns 10 anos atrás, o curso primário tinha, que eu me lembro, 5 séries, né? Depois tem só de falar em curso primário, já vê que não tem 10 anos. Que a nomenclatura não é mais agora, né? Pois é. Mas então, esse curso fundamental. Ah, é? Caramba, eu tenho que fazer um curso para aprender sobre os cursos novos. E olha que eu tenho meus netos aí entrando nessas escolas, né? Mas então, o primário ia do 1º ao 5º ano, numa escala evolutiva de aprendizado. E com um detalhe de que era necessário ser aprovado para passar para a série seguinte, né? Então, no Livro dos Espíritos, lá na introdução, no item 4, tem um resumo da doutrina dos espíritos. Eu falei essa coisa do primário porque se nós achássemos que a Terra só existia a Terra populada e essa humanidade que conhecemos, ela seria uma escola de um período só, né? Porque ninguém chega a espírito de luz. Aqui isso dá para perceber, né? E nesse resumo da doutrina dos espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, tem 34 tópicos resumindo pontos importantes, principais da doutrina, além dos 5 básicos, né, que a gente sempre fala. Mas eu vou citar aqui alguns deles para chamar a atenção de um que se refere ao nosso estudo de hoje. Então, vamos lá. Eles falam, por exemplo, Deus é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo. Deus criou o universo e tudo que existe nele. O mundo espiritual é o mundo normal, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. O mundo espiritual é o mundo normal, ou seja, a nossa vida normal, eterna, é no mundo espiritual. O mundo corporal é secundário, portanto, poderia não existir, e isso não alteraria a essência do mundo espiritual, como eles dizem. A morte é a destruição do invólucro, mais grosseiro, o corpo físico, mas o espírito permanece para nós é invisível, mas pode tornar-se visível e até tangível no fenômeno das aparições. E aí vem, quer dizer, dentre esses 34 itens, tem um item que se refere ao nosso estudo de hoje. O espírito precisa passar por muitas encarnações em vários mundos para evoluir. Então, vejam que aí na introdução eles já estão nos dizendo, além das muitas encarnações, já falam naturalmente da reencarnação, em vários mundos. Para evoluir, nós precisamos estar passando por esses mundos. Mas a afirmativa de que há mundos diferentes, em estágios de evolução no universo, sendo que alguns apresentam qualidade de vida bem superior a outros, né, a esses, como a Luzia citou, de mundos mais inferiores, isso poderia gerar dúvidas sobre a imparcialidade da criação de Deus, no cuidado de Deus com seus filhos. Ou seja, como é que Deus podia dar privilégios a alguns
ao permitir, vou criar aqui uns espíritos que vão viver no mundo ditoso. Agora vou criar alguns aqui que vão viver no mundo primitivo. Alguns aqui no mundo de provas e expiações. Não é assim que funciona, né? Seria privilégios ou alguma coisa absurda. Então, meus irmãos, quando nós atentamos para os esclarecimentos da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós concluímos que essa parcialidade jamais existiu. Não foi assim que Deus nos criou. Nós sabemos que Deus criou a todos nós espíritos puros, simples e ignorantes. E nós vamos iniciando o caminhar, né? Nem poderia ser, porque nós estamos falando do Criador, da maior inteligência que criou todas as outras, o arquiteto do universo. E é o próprio homem, pelos seus esforços pessoais, o homem enquanto espírito, né? Na verdade, é o próprio espírito, nas diversas encarnações, com seus esforços pessoais, que vai se fazer merecedor de progredir na jornada. Trata-se de uma condição natural. Isso é regido já pelas leis universais, as leis de Deus, as leis da natureza, e na qual, nessas leis, a não ser o espírito, em seu avanço individual, é só ele que tem o mérito no seu sucesso, na sua evolução. Nós somos indivíduos, somos todos diferentes. E esse avanço, essa evolução é individual. Claro que vivemos em grupos, desde sempre, em sociedade, e a ideia é ajudar os outros, né? Mas a gente vê que alguns seguem e outros ficam para trás, né? Sempre é assim. Bom, mas depende de como cada um se comportará na medida que for obtendo melhor uso do seu livre-arbítrio, né? Aprendendo mais através da sua reforma íntima. E vai evoluir. Como é que a gente tem assim, além do modelo Mestre Jesus, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o chamado no Evangelho o homem de bem. Ora, imagine, né? Se a gente se aproximar daquilo que está lá no ensino do Evangelho como o homem de bem, nós estaremos caminhando, evoluindo, caminhando para sermos melhores, mais perfeitos, né? Então, os autores do Evangelho nos esclarecem que os seres rudimentares, os primitivos, como a Luzia falou, eles não têm qualquer sentimento de delicadeza, benevolência, né, de justiça. E esses seres primitivos não poderiam nunca viver entre seres desenvolvidos espiritualmente, moralmente, né? Não teriam condições, daria aí um choque de culturas, né? E será que nós vemos isso hoje? Porque esses seres iriam até se aproveitar da bondade, né, da benevolência desses espíritos desenvolvidos. E nós vemos na nossa sociedade, no nosso mundo de provas e expiações, quantos irmãozinhos ainda um pouco inferiores em termos de conhecimento de Deus, de conhecimento da evolução da vida, quantos ainda, né, se aproveitam da confiança de outras pessoas. Nós vemos tantos golpes hoje, ainda mais com a internet, não é isso? Imagine misturar seres que habitam o mundo primitivo com seres que habitam um mundo superior. É claro que Deus criou tudo dentro da sua perfeição. Não é isso, Luzia? Com certeza. E os mundos progridem, as pessoas, os seres humanos, né, os espíritos progridem, tudo progride, porque a lei do progresso é uma das leis de Deus e todos nós estamos submetidos a ele. E muito se fala agora nesse período de transição, né, que a Terra está no período de transição, está todo mundo, né, eufórico, passa ou não passa, né, de ano. E temos que lembrar que existem mundos de transição e mundos transitórios, que são coisas diferentes e que tem muita gente confundindo. Então, vamos tentar
entender qual a diferença entre mundo transitório e mundo de transição, que é o que a gente está passando agora. No Livro dos Espíritos, nas questões 234 a 236, nos explica que mundo transitório ou mundos vivaques são aqueles que servem de estações, né, ou ponto de repouso para os espíritos errantes. E vamos lembrar que errante não é aquele que comete erro, é que está na erraticidade, né, ou seja, está no mundo espiritual. São mundos que os espíritos, né, esses espíritos, né, que estão na erraticidade, eles podem habitar temporariamente para repousar de uma erraticidade longa, porque há espíritos que têm depois que desencarnam, ficam muito tempo ali tentando se refazer, ou às vezes porque estão no umbral, ou às vezes que ficam agarrados na crosta da terra, enfim, por N motivos. Então, tem uma erraticidade longa e geralmente dolorosa. Então, fica ali para poder se refazer. Então, o espírito fica ali, refazendo as forças, se adaptando, se reajustando para poder seguir o curso evolutivo. Eles não são habitados, esses mundos transitórios, por seres corpóreos como nós. A sua superfície ela é estéril. E ali os espíritos, eles transitam, mas não encarnam ali nesses mundos. É um estado intermediário, graduado de acordo com a natureza desses espíritos. E a própria Terra já serviu de mundo transitório durante a sua formação. E isso aconteceu no período antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, porque nada é inútil na natureza. Então, enquanto a Terra ainda não estava pronta para atingir o seu objetivo, né, que é as nossas encarnações, para a gente poder evoluir, Deus, na sua sabedoria, usou esse espaço, né, enquanto ela ia se consolidando para o seu destino, para servir de refúgio, né, de descanso, de parada, de estada para esses espíritos que necessitavam um pouco de pouso, né, de descanso, de estar ali, numa instância, vamos botar assim. E mundo de transição é um mundo intermediário entre dois tipos de mundo. Então, a Terra já viveu uma transição planetária quando passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E agora, nós estamos vivendo uma nova transição planetária, que ela está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se transformar num mundo de regeneração. Então, a época atual é de transição, não é transitório, é transição. Então, confundem-se elementos das duas gerações, como o Zé Mauro agora bem pontuou. Nós vemos pessoas extremamente evoluídas intelectualmente, moralmente, que a gente olha assim, esse aí já até carimbou, né, o passaporte lá para a regeneração. E outras parecem recém-chegados do mundo primitivo, porque ainda tem as mazelas, os vícios interiores ainda falam muito forte. Então, é colocado ali nesse ponto de intermédio, né, de transição. Assim, nós assistimos, na verdade, nós estamos assistindo isso, a chegada de uma era e a saída, né, a partida da outra era, a finalização de outra era, e cada uma vai já se assinalando pelas suas características, né, que são peculiares. Então, nós estamos vivendo, na verdade, uma grande colcha de retalhos, onde há espíritos trabalhadores diretos do Cristo, encarnados entre nós, e outros ainda vão encarnar, espíritos imperfeitos, mas que conseguiram ali, né, carimbar o seu passaporte, mundo de regeneração. É perfeito, mas já consegue ter a consciência do que é certo, do que é errado, tenta, se esforça por melhorar a cada dia para vencer as suas imperfeições. Temos espíritos imperfeitos que vão sofrer, né, um degredo, não conseguiram atingir esse nível moral condizente para poder habitar um mundo de regeneração. E também há aqueles espíritos que há muito tempo não tinham condições de reencarnar e sabidamente não teriam condições de passar para um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração, não teria condições, mas que reencarnaram entre nós nessa fase da humanidade para aprenderem um pouco, né?
para se tornarem menos materialistas, menos embrutecidos, menos agressivos, menos ruins, vamos botar assim. E assim, na próxima encarnação, seja lá em qual mundo for, seja um pouco melhor, né? Terem um pouco mais claras as leis do Pai dentro dos seus corações. E assim, vão causar um pouquinho menos de danos do que eles causam hoje. Por quê? Deus ajuda o homem, né, o ser humano, através do outro ser humano. Haroldo Dutra até brinca, né, dizendo que o umbral está vazio, que está todo mundo encarnado aqui entre nós, e que não é difícil de acreditar. Então está realmente uma grande salada. Espíritos já com um certo grau de evolução, que encarnam para nos auxiliar, outros, né, que estão fazendo seu percurso pela Terra, que já conseguiram atingir o grau suficiente para poder ir para um outro mundo de regeneração, outros que não, que vão continuar encarnando ou em mundos de provas e expiações, ou de mundos primitivos, e outros que vieram para aprender um pouco, para desembrutecer, né, se é que existe essa palavra. Então, se estima que nesse processo aí de transição, né, de provas e expiações para regeneração, tenha se iniciado por volta de 1857, né, se intensificando logo depois da Segunda Guerra Mundial e tende a finalizar em 2057, totalizando um período de 200 anos. É claro que esses números não são precisos, essas datas não são precisas. Não é 1º de janeiro de 2057, opa, mundo de regeneração. Não. Não é degrau, é rampa, né? Vai devagarzinho, deslizando, e assim vai se concretizando. São marcas fortes que a gente, como nós estamos vendo agora, toda essa, como o Zé Mauro falou, essa colcha de retalho, pessoas de todos os calibres, pessoas boas, pessoas não tão boas, pessoas já acordadas, pessoas não acordadas, com moral mais ou menos, com moral mais elevada, com a inteligência ainda para ser depurada, outros com inteligência já desenvolvidíssimas. É isso que nós estamos vivendo, é um mundo de transição. E no plano astral, a partir de 1945, né, no final da Segunda Guerra, alguns espíritos formularam planos reencarnatórios para poder auxiliar nesse processo, que somente iria acontecer a partir da década de 70, e isso é fato. Então, desde a década de 70, estão encarnando os grupos de espíritos missionários, cada grupo com a sua missão, com um objetivo em comum, que é auxiliar o planeta e seus habitantes a mudar de fase mais rapidamente. Então, cada época vem uma leva e vem com uma missão. E depois, quando aquele termina, já vem uma outra, mais evoluído, com uma outra missão. E assim vai se concretizando. Então, esses missionários não necessariamente são espíritos bons ou espíritos puros, mas são espíritos muito superiores a nós, que vieram trazendo os novos conceitos, destruindo velhos conceitos ou preconceitos, né, que nós tínhamos, e chamando a nossa atenção para determinados fatos do cotidiano que nós não tínhamos ainda, passava batido, né? Virava ali o cotidiano, ia no automático, e nós não percebíamos isso. Que, um exemplo, a preocupação com o meio ambiente, porque bem pouco tempo para cá que você tem essa preocupação, que até então, há 50 anos atrás, ninguém queria saber de meio ambiente, né? Uma alimentação saudável, uma vida saudável. Há pouco tempo atrás, fumar era chique, era elegante. Hoje em dia, a gente já sabe que não. Então, o ser integral, o homem não era visto como, o ser humano não era visto como um ser integral, e sim ali, como receita de bolo, fazendo isso, isso e isso, tem que dar isso. E nós sabemos que nós não somos receitas de bolo, cada pessoa é um ser individual. Então, o ser integral, com essa ênfase na espiritualidade, independente da religião que tenha. E isso está muito forte, ao auxílio aos menos desfavorecidos. Tem tantas instituições auxiliando, dando cursos indo para as comunidades, dando curso de dança, de esporte, música, pessoas ensinando em praça pública matemática,
para pessoas que não podem pagar, para conseguir passar no Enem da vida, coisas que não existiam antes. A própria abolição, né, dos escravos começa ali, os preconceitos que nos acompanham há séculos. E isso tudo eles vieram para dar aquele freio de arrumação, que até então nós não tínhamos. Tinha que ter esse sacode para que nós pudéssemos acordar para alguns conceitos fundamentais de um mundo de regeneração que nós não tínhamos. Por isso, eles vieram, estão vindo ainda. Então, nós é que temos que abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, mas principalmente os nossos corações, para podermos absorver todas essas bênçãos em forma de ensinamentos que esses missionários têm trazidos para nós. Não é isso, Zé Mauro? Pois é, né? Então, como eu disse, ao longo de muitos séculos, os homens imaginavam, né? E imaginaram pertencer a esse pequenino globo terrestre, porque quando a gente olha para o universo, a gente lembra que a Terra, nós somos lá um pontinho azul dentro desse universo imenso, né? E que esse pequenino globo teria o privilégio de conter seres racionais, inteligentes, e que seríamos os únicos, né? Mais uma vez, eu repito, fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade. O homem sempre foi... Nós ainda somos muito cheios disso, né? E nós sempre achamos que já sabemos tudo. E já foi dito aqui em programas anteriores, nós achamos durante muito tempo que só existia aquilo que os nossos sentidos comuns, ou seja, visão, audição, tato, odor, paladar, podiam perceber. Não, se a gente não está vendo, não está sentindo, não está aqui, não existe. Não venha com essa história. E, por incrível que pareça, ainda vemos coisa nesse sentido no mundo de hoje, né? Mas, enfim, graças aos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita hoje, sobre a comunicação, a interação entre o plano físico, o mundo material e o plano espiritual, o que se dá principalmente através das diversas formas de mediunidade. Já conhecemos algumas delas, inclusive estão lá no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, né? Nós sabemos existir muito mais, além desses sentidos comuns que eu citei aqui, né? Eu diria que na linguagem popular nós poderíamos dizer: existe muito mais entre o céu e a terra do que nossos parcos sentidos do corpo físico no mundo material podem perceber, não é? Porque a gente hoje já sabe que tem muito mais coisas e já conhecemos algumas. Nós achamos, com certeza, que Deus criaria esse imenso universo somente para que nós, únicos seres existentes, apreciássemos a beleza. É muita pretensão, né? Nós compreendemos que há outros mundos habitados, nós não somos mais adiantados, os mais inteligentes de todos, e tudo isso cai por terra diante das realidades que o Espiritismo veio descortinar, quanto ensinamento, quanto conhecimento que o Espiritismo nos trouxe, né? E uma nota com relação a essa citação, né? Kardec acrescenta: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres. Aí eu faço uma observação. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Então, vamos lá. Como Emmanuel disse para o Chico uma vez, Chico, me senti uma minhoca, alguma coisa assim que ele falou, e Emmanuel disse: olha, a minhoca também tem sua função na criação de Deus, está lá arando a terra. Ou seja, o que está dito aqui por Kardec, todos os seres vivos concorrem para o objetivo final. Tudo que Deus criou aqui, que a gente conhece, plantas, animais, tudo tem um objetivo, seja qual for, mas tem. Agora, para nós, do reino hominal, né, qual é esse objetivo? Está aí o nosso modelo que nos foi apresentado, o Mestre Jesus, e nós sabemos que somos perfectíveis, e o objetivo de Deus
esse objetivo final da providência para nós é chegarmos a sermos espíritos de luz, né? E acreditar que só haja no planeta que habitamos espíritos evoluindo seria duvidar da sabedoria de Deus, né? Deus não fez coisa alguma inútil. Tudo tem uma finalidade, mesmo que a gente não saiba, não conheça, ou conheça e não perceba. Deus não cria nada sem que haja uma utilidade para essa criação. E assim também é com os planetas que nós conhecemos, né? E até mesmo com aqueles que provavelmente nossas tecnologias do ser humano ainda não chegaram. Mas não só aqueles que nós não conseguimos chegar neles. Tem aqueles que nós nem conhecemos, nem sabemos ainda que existem. Mas já sabemos que tem muito mais do que a gente já conseguiu perceber, né? Então, irmãos, todos têm a sua utilidade e têm seus habitantes, servindo a coletividade de que fazemos parte. Essa coletividade é o quê? Somos todos instrumentos da providência divina para o cumprimento dos objetivos que atingem a todos nós, o de evoluir. Por que quem fala em coletividade? Porque é dinâmico, né? A Luzia falou algo que é com relação a isso. A vida é dinâmica. Nós estamos num planeta, podemos estar em outro, numa próxima reencarnação, com espíritos de outro nível, e assim vai. Não é uma coisa escalonada, um degrau aqui, né? Como ela falou, é um crescimento linear aí. Pois é, mas todos nós temos o objetivo de evoluir. E é comum a gente ouvir, né, que os outros planetas não possuem condições de vida, que, mais uma vez, esbarra no nosso orgulho absurdo, julgando que a nossa forma de viver e de sobreviver é a única possível. Tem que ter oxigênio, tem que respirar, tem que beber água. Né? Isso é mais um argumento que é refutado pelo Espiritismo. No Livro dos Espíritos, na questão 56, a pergunta é a seguinte: é a mesma a constituição física e as demandas provenientes dela são nossas, mas não são únicas. Ou seja, a constituição física dos diferentes globos não é de modo algum, não se assemelham, é a resposta dos espíritos. Então, a nossa constituição física também é diferente em cada mundo. Então, não quer dizer que a gente lá tenha que respirar oxigênio, tenha que beber essa água igual a que nós bebemos aqui, a H2O, não é isso? A gente tem que encarar isso como realidade e a doutrina nos traz isso. É isso aí. Vamos entendendo cada vez mais para ver se a gente caminha mais depressa para a evolução. Né? É isso, Luzia. E avançar para a evolução, né? Temos que progredir intelectualmente, moralmente, mas que possamos progredir e avançar de mundo em mundo, é como num jogo de tabuleiro, né? Que nós vamos andando ali de casa em casa até atingir a última. E no nosso caso, essa última casa é o mundo celeste, né? E é o nosso objetivo. E para que os nossos erros, né, que nós vamos ali cometendo de erro em erro, e os erros também que cometeram conosco não nos atrapalhem nessa marcha, nós somos abençoados com o véu do esquecimento. Esquecimento relativo, né? Porque lá no fundo nós guardamos essas sensações das experiências anteriores e as nossas conquistas estão ali registradas no nosso espírito, as nossas heranças, né, imateriais. E a ideia por trás do véu do esquecimento é servir como uma espécie de mecanismo de aprendizado e evolução espiritual. Porque se nós lembrássemos de todas as nossas vidas passadas, não vou nem dizer todas, das 3 últimas vidas passadas, isso poderia dificultar o nosso progresso espiritual, porque podia levar a complicações emocionais e interferir no nosso livre-arbítrio. Nós não conseguiríamos transformar desafetos em afetos. E esse véu, ele permite a cada indivíduo começar uma nova vida com um coração limpo,
vamos botar assim, livre dessas influências e dos fardos das vidas passadas. Isso nos dá oportunidade para que as pessoas, para que nós, né, os seres humanos, enfrentemos novos desafios, aprendamos novas lições muito importantes para que nós possamos evoluir espiritualmente ao longo dessas várias encarnações. É uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento contínuo. Precisamos vivenciar as experiências e, através delas, aprender para poder crescer e crescer, ter permissão de habitar mundos mais adiantados que o atual. Testar as nossas virtudes gelatinas, né? A gente já falou aqui, são aquelas virtudes que a gente acha que tem, mas não resiste à pressão, se for testada, se dissolve. Então, exercitar para poder fortalecer as nossas virtudes mesmo. Exemplo, pedir Deus paciência. Aí Deus vai colocar umas situações para testar a nossa paciência, para ver se realmente é uma virtude conquistada ou se é uma virtude gelatina. Aí a gente fala assim, nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Tem que aparecer assombração para testar, para ver se realmente nós adquirimos essa virtude, ou se achamos que temos, né? Porque a gente não perde paciência. Quem tem, tem. Quem não tem, perdeu, é porque ainda não tem. Ainda é aquela paciência gelatina. Temos que aprender a agradecer por essas assombrações que aparecem nas nossas vidas. Nós podemos aprender com os nossos próprios erros, com o erro alheio, mas também nós podemos aprender pelo amor, né? Pelos conselhos que nos são dados por encarnados, por desencarnados. É preciso que o espírito adquira experiências e, para isso, é necessário que conheça o bem e o mal, para que, a seu turno, ele também possa ajudar outros espíritos em condições inferiores a discernirem o que é certo do que é errado, e assim todos galgarem para mundos superiores. Se trazemos conosco alguns preconceitos, né, por grupo social, por uma etnia, nós estamos nos candidatando a reencarnar entre aqueles grupos, para podermos entender como dói, o que dói em mim, dói no outro. Então, se eu tenho preconceito por alguma religião ou por algum grupo, né, social, de alguma etnia, lei de causa e efeito está ali, vai me puxar para a próxima encarnação vivenciar aquele grupo. Se eu fiz mal para um determinado grupo, aonde é que eu vou reencarnar? Naquele determinado grupo, para poder reparar todo o mal que eu fiz para aquele grupo. E assim, vamos limpando as nossas mazelas interiores, vamos lapidando os nossos vícios. Deus ajuda o ser humano através do próprio ser humano. Espíritos mais experimentados auxiliam os menos experimentados. Não há ingresso no mundo superior sem progresso feito. É por isso que nós precisamos reencarnar, para provar que as mudanças realmente aconteceram. Às vezes acreditamos que mudamos, mas quando ali somos colocados à prova, temos uma recaída. Reencarnamos também para esquecer as culpas que temos, que nós carregamos pelos nossos erros, e reencarnar para nos refazermos também dos traumas causados pelos sofrimentos que nos fizeram passar, né, de encarnações anteriores. Por isso que sem o véu do esquecimento, nós não podemos olhar para frente, nós não podemos simplesmente seguir adiante e poder crescer e limpar, olhar para um desafeto e começar a transformá-lo em afeto, em amor, porque às vezes é um parente muito próximo, que não é que nós estamos, ou vem como filho, ou vem como mãe, como pai, como irmão, e ali começa a desfazer esses nós. E isso é muito bacana. A gente começa a fazer laços de união e desfazer os nós que nos prendem a esses desafetos. Não é isso, Zé Mauro? Correto. E eu vou insistir um pouco mais nessa coisa das nossas
nosso desconhecimento que nós viemos carregando aí através de séculos, né? Essa mania do homem em se achar o bam, bam, porque isso é muito forte ainda em nós, né? Ele pensa que sabe tudo. Na verdade, como já disse o Divaldo, né? Nós temos uma mania de ser Deus. Nós julgamos os outros, né? Ah, fulano é isso, ciclano é aquilo. Nós julgamos, às vezes, até sem conhecer bem a pessoa, sem saber o que está fazendo. A gente olha, vê o cara fazer, como é que faz uma coisa dessa? Esse cara é isso, é aquilo, aquilo outro. Isso é a mania de ser Deus, né? Porque quem pode julgar é Deus, que nos conhece a cada um interiormente e profundamente. Nosso guia que está do nosso lado sabe muito mais do que nós mesmos sabemos, né? Então, Divaldo coloca isso muito bem. E nós sempre nos achando conhecedores de todos os mistérios, donos da verdade, e principalmente antes da doutrina, que nos trouxe muitos esclarecimentos, como eu falei aqui. Na questão 57 do Livro dos Espíritos, eles tocam novamente no fato, Kardec, né, pergunta, já que a constituição física dos mundos são diferentes, será que a dos seres também? E aí eles respondem, claro, da mesma maneira que no vosso mundo, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Aí Kardec faz um comentário muito interessante e mostra muito bem isso tudo que eu estou falando do ser humano, né, da nossa teimosia inteligencial, se podemos dizer assim. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Claro, né? A gente ia olhar aquela água, não tinha nada ali dentro. A gente entrava, não consegue respirar. Se abrir a boca, vai morrer afogado. Se tentar respirar, não tem como se alimentar. Não, é impossível vida dentro da água. E está lá. O peixe vive lá dentro. O peixe e muitos outros, né? Ele abre a guelra, a água penetra, ele retira o oxigênio ali pelo processo que ele pertence ao corpo físico dele, né? Então, é assim que acontece com relação aos outros mundos, que foi tão discutido há bem poucos anos atrás, né? Quando começou essa coisa de seres extraterrestres, existem, não existem, apareceram fotografias, sabe-se lá que fotografias são essas, mas é uma coisa que não tem mais como a gente duvidar, né? Sem dúvida, contém elementos nesses mundos que nós desconhecemos. São formas de vida diferentes. Mas pode ser, inclusive, essa coisa de como é que vai respirar lá. Cada mundo tem sua fonte de calor, de luz, isso está dito também no Livro dos Espíritos. Então, resumindo esses primeiros fatos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos ensinar que as condições do mundo são muito diferentes. Ele leva em conta o grau de adiantamento ou inferioridade dos seres que os habitam. O Evangelho nos esclarece que há mundos ainda mais inferiores, como foi dito aqui, do que a Terra, tanto do ponto físico quanto moral, e outros iguais e outros superiores ao que nós estamos, né? Isso é como a Luzia colocou bem, não é assim, tem um mundo aqui, aí tem outra categoria aqui, é uma coisa que vai evoluindo, são milhares, né, que estão aí pelo universo. Quanto mais inferior, mais a predominância do materialismo, por isso que a gente diz tanto, precisamos nos liberar do materialismo, né? Precisamos evoluir a nosso lado moral, intelectual e, consequentemente, o espiritual, deixarmos as paixões, controlarmos mais os nossos instintos. Vejam que nós ainda temos muita coisa que vem do primitivo, né? Ainda carregamos conosco. Claro que em menor quantidade, com menos influência, mas ainda temos, né? A moral nossa ainda não é evoluída. Aumenta conforme o desenvolvimento e, consequentemente, o nosso esforço na evolução do nosso espírito. E nós sabemos que, à medida que o espírito evolui, ele fica menos materializado até no seu perispírito. A doutrina nos ensina que, quando vamos encarnando em mundos superiores, né, o nosso perispírito vai ficando muito mais fluídico, né? O nosso corpo físico também
fica menos, uma matéria menos pesada, e assim nós vamos evoluindo também no nesse envoltório do nosso espírito, que é o perispírito. Existe um livro de Zalmino Zimmermann, que é um livro grosso, que é um verdadeiro compêndio. O título dele é Perispírito. E ele desenvolve ali muitos ensinamentos sobre perispírito. E ele fala sobre isso, né? Que à medida que a gente vai se desmaterializando, que o espírito vai evoluindo, o nosso perispírito vai ficando mais tênue. É dessa forma que o espírito chega, nós chamamos espírito de luz, porque o perispírito vai ficando uma matéria fluídica tão tênue que ele vai emitindo cada vez mais luz. Tem uma passagem de André Luiz, acho que no Missionários da Luz, ele está sendo já treinado numa colônia para vir na Terra participar daqueles trabalhos na casa espírita, ver como é que funcionam as coisas, tratamentos e tudo mais. E num determinado momento, André Luiz fala com o guia: poxa, eu estou começando a ver assim uma luminosidadezinha em volta dos meus braços. E o guia diz para ele: você está evoluindo e você está começando até a produzir uma certa luz. Isso está lá no Missionários da Luz. Então, acontece que Zalmino Zimmermann diz nesse livro que esses espíritos de luz emitem uma luz tão intensa que nós ficaríamos ofuscados se eles nos aparecessem com toda essa luminosidade. Jesus, imaginem, se Jesus viesse e deixasse o espírito puro dele emitir a luz toda que ele tem, Zalmino Zimmermann nos diz que a mais potente lâmpada luz seria fluorescente, LED, o que seja que nós conhecemos no nosso mundo, seria tal qual a tênue chama de uma vela diante dessa luz, de um espírito de luz. Então, a gente imagina quanto caminho a gente tem para percorrer ainda para chegar lá, né? E Kardec, na questão 58, ele fala que nos mundos adiantados a vida é quase plenamente espiritual, que é disso que eu estava falando aqui, né? São tão diversos os mundos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e sobre essas gradações de mundo, como eu falei aqui, que a Luzia citou, né? Mundos intermediários, primitivos, expiações e provas, regeneração, celestes, divinos, ditosos. Mas, na verdade, existem mundos entre cada categoria dessas, né? É algo ainda muito grande para os nossos parcos pensamentos. É isso, Luzia. Consegui, estava fechado o microfone. Vamos lá. A doutrina espírita, ela nos enfatiza que o progresso evolutivo ele é contínuo, não para. E os espíritos têm a oportunidade de progredir ao longo dessas múltiplas encarnações, passando por diferentes categorias de mundo, diferentes experiências, até alcançar esse estágio mais elevado, né, da evolução espiritual, que é se tornar um espírito puro. Então, aonde quer que possamos, onde quer que nós estejamos, que possamos agir como os cristãos, pensar como cristãos, sentir e falar como cristãos. Porque isso, com certeza, vai nos levar ao caminho correto. Não é isso, Zé Mauro? Isso aí. Eu estava desligado aqui. Eu estava lendo lá a observação dos nossos amigos. Muito bem. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos indefinidamente a eles, né? Em um mundo, quando alcançamos o grau de adiantamento que esse mundo comporta, ou passamos para outro mundo, ou como, pelo que nos dizem os espíritos, vai acontecer na Terra, o mundo se transforma, e aí, ao contrário, aqueles que alcançarem o grau de evolução ficarão nesse mundo de regeneração, e os que não alcançarem migrarão para um planeta de provas e expiações para continuar sua evolução, a exemplo de Capela. E é isso, irmãos.
e vamos todos brigar para chegarmos a esse espírito, brigar no bom sentido, né? Brigar conosco mesmo para chegarmos a esse espírito de luz, que é o que o Pai quer de nós. Não é isso? Viver o bom combate, né? Lutar o bom combate. É Então vamos verdade. lá, dar boa noite para os nossos amigos. Minha tia linda, tia Edila, boa noite. Boa noite, tia Edila, sempre conosco. Maria Isabel, boa noite. Oi, Bel, tudo bem? Marcinha Lírio, boa noite, querida. Márcia. Gustavo, doutor da lei, seja bem-vindo. Acho que eu conheço esse Gustavo. Um abraço. Maria Tereza, TT Rivera, querida amiga, boa noite. TT sempre conosco, obrigado. Cristina, boa noite. Isabel também, obrigado pela presença mais uma vez. Temos o Tuninho, que veio de Antônio da Patrulha do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Rio Grande do Sul. Que possamos tê-lo nas próximas terças-feiras também. São essas as vantagens da tecnologia, né, Luísa? Temos um irmão aí conosco, lá do Rio Grande do Sul. É muito bacana isso. O mundo ficou pequeno, né? Integrou a todos. Isso é muito importante. Verdade. Elizabeth Rauta, boa noite. Boa noite, Elizabeth. Gustavo, ele vem falando, a descrição da Terra no Evangelho nos encoraja a reforma íntima urgente para vivermos num planeta melhor, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã. Incentivar, incentiva, né? E educa, explica, nos dá o caminho, como eu digo, né? Tem aquela seta em neon piscando, mostrando qual o caminho seguir. Basta que tenhamos a sabedoria, né? De ter o livre-arbítrio usado com sabedoria. Estamos doidos para ter alta desse hospital, um direito à saidinha dessa penitenciária, né? E ir para regiões mais saudáveis, não é isso, Gustavo? A TT vem falando que o que me ajuda muito a viver a espiritualidade hoje em dia é fazer a oração da serenidade e a oração de São Francisco. Me dá forças para caminhar. Importantíssimo fazer essa conexão com os espíritos benfeitores, com a espiritualidade benfeitora, porque é isso que não só nos dá força, mas também como nos sintoniza com ele e nossos ouvidinhos ficam mais abertos, né, para poder receber os conselhos, os ensinamentos. É verdade. Sobre São Francisco eu nem vou comentar, porque eu adoro ele. Mas a oração da serenidade também é muito linda. Você saber diferenciar uma coisa da outra e saber o que pode mudar e o que não pode. Isso nos dá muita serenidade, muita tranquilidade. Bem lembrado, Maria Tereza. José Luiz de Natal, Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo também, José Luiz. Que essa seja a primeira de muitas terças-feiras. Isso aí, bem-vindo. Dando boa noite, dizendo que é do Rio Grande do Norte, Natal, cidade lindíssima, por sinal, muito boa. E também fã da oração de São Francisco. E também amo a oração de São Francisco e o Salmo 133. Perfeito. Cada um descobre a sua forma de se conectar com a espiritualidade benfeitora, com o seu mentor espiritual, com Jesus, com Deus, independente da religião que tenha. O importante é que tenhamos o pensamento vigiado, gerenciado, para que nós possamos fazer essas conexões corretas. E aí sim, recebermos as orientações corretas e usarmos com sabedoria o nosso livre-arbítrio para poder agirmos também dessa forma cristã, dessa forma correta, não só agir, mas como sentir, como falar e pensar, porque tudo se origina no pensamento. Zé Mauro, alguma consideração final?
Não, estamos já no nosso finalzinho, só agradecer a todos e pedir que deem um like, né? Semana que vem estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, vamos orar para agradecer esse momento que passamos juntos. Pai amado, de infinito amor e bondade e misericórdia, agradecemos essa horinha que passamos juntos, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre, sobre as suas leis, sobre a proteção dos benfeitores espirituais, da rádio, dos nossos benfeitores, e que possamos internalizar um pouquinho desses ensinamentos que foram ministrados, dessas bênçãos que foram ministradas, e que possamos integrá-las no nosso dia a dia, e mais que isso, divulgá-la com os nossos companheiros de jornada. Pai amado, gratidão eterna por essa oportunidade que nos deu de conhecer, vivenciar e divulgar essa bendita doutrina. Assim seja. Até a próxima terça-feira, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Até lá, queridos amigos, tenham uma semana abençoada. Beijos. Até lá, amigo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.